Eu sou Roseni de Oliveira, nasci no Rio de Janeiro, no dia 21 de dezembro de 1957. Sou filha do senhor Adevanir de Oliveira e da dona Maria Tereza de Lima. E eu fui criada pela minha avó. Eu fui primeira filha, primeira neta, primeira sobrinha. Eu fui criada pela dona Sebastiana de Oliveira, que infelizmente não está mais entre nós, né? Que foi a minha mãe, a minha mentora, quer dizer, uma das pessoas, né, que moldou a minha personalidade e que me deu uma garra, uma força e uma gana de viver. Eu nasci, na minha família morava lá na favela do Esqueleto. E era tudo bonitinho, o chão era cimentado, né? Quer dizer, para uma pessoa de uma classe pobre, e na época, pelas outras casas que eu ia, porque eu ia em muitas casas que era chão de terra. Lá em casa era chão cimentado, minha avó encerava o chão. Eu me lembro que eu andava muito bem vestida. Olha, na época a gente andava com meias, com luvas, né? Tinha umas bolsinhas assim de criança e tinha uns chapéus, tinha uns, como é que chamava? Agora é tiara, mas na época era outro nome. Solidel, entendeu? E tudo assim, enfeitado, com flores e umas roupinhas assim, de renda. Eu me lembro que eu tinha sainha com coisa plissado. Minha madrinha costurava, então eu tinha um vestido que eu não esqueço dele, ele era verde, que ele tinha um trabalho assim de serviço manual, né? Casa de abelha, entendeu? Então a gente usava muito anágua, porque usava aqueles vestidinhos, mas tudo armadinho, né? Eu digo assim, olha, eu vivi a minha vida toda na favela, mas eu nunca passei necessidade de nada. Foi traumatizante para mim o dia da mudança, porque chegaram umas pessoas que a gente nunca viu, com um caminhão, e iam pegando as coisas da gente. E assim, muitas coisas minha avó ainda estava arrumando, muitas coisas se perdeu. E eu me lembro, vocês, por favor, cuidado com as minhas coisas, vocês vão quebrar minhas coisas. E quebraram o filtro de água, o filtro de barro da minha avó. E minha avó xingou. Vocês têm cuidado, a gente é pobre, mas as nossas coisas é comprada com sacrifício. Aí eu me lembro que eu peguei uma bolsa com as minhas bonecas e fiquei grudada. Falei, minhas bonecas não vai jogar minhas bonecas, não vai quebrar minhas bonecas. Eu sei que eu cheguei aqui, aí quando eu olhei, era um barraco de 2 quartos. E a minha madrinha, como estava para casar, o casamento da minha madrinha foi o primeiro casamento que aconteceu na Nova Holanda. Aí ela ganhou uma casa, né, um barraco, né, que era do lado da casa da minha avó, entendeu? E aí ela e o meu pai dividiram essa casa porque ela casou, pouco tempo depois ele casou e o barraco era dividido ao meio, né, para que eles continuassem a vida deles. Isso aqui era uma novidade, porque tinha arruamento. Não tinha carro que vinha aqui dentro, só era o carro do governo quando vinha trazer mudança, né, porque continuaram, né, trazendo mudanças. Aqui existia um galpão que era da Fundação Leão XIII, que foi assim, que administrou essa coisa da mudança, da remoção, e que administrou, gerenciou de alguma forma a obra de continuidade, porque eu me lembro que o meu tio, o meu padrinho e meu pai trabalharam na construção dos barracos da Nova Holanda desse lado. Eles começaram a trazer pessoas de outros lugares, porque a princípio era só o pessoal do Esqueleto, mas aí depois começaram a trazer pessoal de Macedo Sobrinho, Praia do Pinta. Hoje em dia, isso aqui é uma maravilha. Morar aqui, até hoje eu fico pensando, é porque é uma concentração de pessoas muito grande. Porque isso aqui é uma área super nobre. É uma área que você tem ali, Avenida Brasil, condição para tudo quanto é lugar. Você está aqui a 20 minutos do centro, você está a 10 minutos do aeroporto, entendeu? Logo assim que eu vim para cá, que não tinha escola, né? A minha avó não sabia ler nem escrever. Me botou para estudar numa escola que era da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, Instituto Padre Francisco Carneiro. Era uma escola menor que tinha atrás da igreja
e eu fui estudar lá. A primeira parte do ensino, né, que é o ensino fundamental hoje, era de graça. Então, mesmo quem tinha condições de pagar, mas aquela parte era de graça. Só que aí é onde começa você ver as diferenças, que havia as misturas com as pessoas que tinham condições com quem não tinha. E existiam as pessoas muito pobres, por exemplo. Às vezes eu rabiscava umas folhas de caderno, ou então fazia uns desenhos assim no cantinho da folha, mas eu rabiscava com lápis e bem de leve. E depois eu apagava e dava para minha amiga que sentava comigo, porque ela escrevia num papel de pão costurado, assim, que a mãe dela costurava aqueles papéis que ia com pão e é onde ela escrevia. O meu avô, ele comprava todo o meu material escolar e minha avó comprava uniforme, essas coisas. Quando eu terminei, ele falou, bom, agora ela já terminou os estudos e a gente vai ter que pensar agora de um trabalho para ela. A minha avó, ela não terminou os estudos, não. Ele, para quê? Mulher não precisa estudar. Aprendeu, fez o primário, tá bom. Sabe para ensinar os filhos, para fazer conta, para não ser enrolada na feira. E já tá bom. A minha avó, ela vai estudar enquanto ela quiser. Eu falei, eu quero fazer ginásio, quero fazer científico e quero fazer faculdade. Aí meu avô falava assim, você não vai viver com homem nenhum, porque homem não atura mulher que sabe mais do que ele, não. E homem tem que trabalhar cedo, porque tem que bancar a família. Realmente, meu avô não comprou mais um lápis para mim o resto do tempo que eu estudei. Tinha uma admiração pelo meu pai, porque o meu pai era essa liderança desde essa época em que eu era pequena, que eu cresci vendo meu pai fazer excursões, meu pai organizava festas juninas e toda essa coisa aqui lúdica de dentro da comunidade. E aqui existia uma escola de samba que era Unidos de Nova Holanda. E eu me lembro muito bem que o primeiro presidente que eu conheci era o senhor Célio. Era um coroão grandão, assim, negão, bonito. E depois o meu pai foi presidente dessa escola. E de vez em quando ele levava a gente lá, escondido da minha avó, eu e a minha irmã. Aí de vez em quando ele levava a gente lá e dizia, samba aí. Aí minha irmã caía lá no samba, né? Eu tenho 2 pés esquerdos, né? Do antigo Unido de Nova Holanda, que acabou logo. E aí tinha o gato, Mataram Meu Gato, ele era tipo um bloco de rua, que ele só desfilava aqui dentro. Virou um bloco de embalo. Mas o seu Manuel de Jesus registrou o bloco na Federação de Blocos Carnavalescos da cidade do Rio de Janeiro. E aí o gato, toda vez que desfilava, ele era sempre, que o povo dizia, era o primeiro de trás para frente, né? Aí o meu pai um dia chegou lá em casa e falou assim, eu queria que você escrevesse um negócio para mim. Eu falei, o quê? Aí ele falou, não, eu queria que você escrevesse um histórico de carnaval. Aí eu falei, tipo uma peça de teatro? Ele mais ou menos por aí, porque o carnaval é isso, vai uma peça que vai acontecendo, não sei o quê. Aí ele falou, Aí tá, aí agora você fazer uns desenhos de como, assim, se você fosse fazer uma peça de teatro, as roupas que o pessoal vai para poder montar essa história. Meu pai levou isso e apresentou numa reunião do Mataram Meu Gato, e porque tinha outros temas que estavam na mesa, né? E o nosso tema ganhou para ser o enredo do carnaval. Era o Mundo Encantado da Criança, foi o primeiro carnaval que eu fiz. O desfile de Mundo Encantado da Criança, que foi o primeiro, foi o ano que a gente teve o maior número de componentes no Gato. A gente desfilou mais ou menos com uns 1.200 componentes. A gente conseguimos montar um grupo de baianas. A maioria eram senhoras, tinha muitos que não tinham brincado carnaval. A gente conseguiu trazer a comunidade. O Gato, ele virou um ponto de referência e de união das pessoas. A gente até fazia assim um desfile aqui. Depois do desfile oficial, a gente fazia um desfile aqui para o povo ver, né? Não sei o quê, mas era, gente, uma coisa mágica. Essa principal fervia. A gente vinha a principal toda, a Teixeira. Uma época fizemos na Vila do João, na Vila do Pinheiro, porque a vida aqui continuou. Quando a gente veio para cá, não existia Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Esperança, não existia nada disso. Nossos desfiles, eles eram todos maravilhosos. Eu era a filha do presidente e a carnavalesca, não sei o quê. Mas eu sofri também, na época eu não pensava que era isso, mas hoje eu vejo muita discriminação.
Porque é aquele negócio, é a mulher, né? E eu sou muito firme naquilo que eu quero, e eu defendo, e eu luto, e eu bato de frente. E eu não cresci aprendendo a ter medo, né? Então, tinha muitas essas coisas, de muitos homens que só não me davam uma porrada porque respeitavam meu pai, entendeu? E eu bati muito de frente com muita gente, mas consegui deixar o gato lá na Rio Branco, Avenida Rio Branco, porque eu acho que isso não pode morrer, porque é a cultura de um povo, é a história de muita gente que começou, que se conheceu, que casou e que tem essa referência com o gato, não só com o gato, mas com toda a questão cultural, porque eu acho que, assim, faz parte da nossa memória, porque o gato tem tanta história. Preservar essa memória, que é a cultura do nosso lugar, de conseguir levar o gato, porque eu ainda hei de ver, nem que não seja desse plano, o gato lá na Marquês, mas, assim, o meu sonho era o gato contando a história da maré, da sua origem, como ele surgiu, de onde ele veio. E olha, eu sou pé quente. Quando eu falo uma coisa, ela pode demorar, mas acontece.